Uma família chamada por Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estive fazendo meu devocional e uma palavra veio ao meu coração diferente daquele que estamos estudando no livro de Ezequiel. Iremos ler alguns textos no livro de Gênesis, a palavra santa do Senhor. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal. Também curtir e comentar aquilo que tocar no seu coração. Vamos ler a palavra santa do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, os versículos 27 e 28, que diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Irmãos, quando o Senhor instituiu a família, Ele a abençoou. Abençoou esta geneticamente pronta a procriar, se multiplicar. A família foi chamada por Deus desde o início para encher a imensa terra que Ele criou. A beleza de sua criação aguarda essa multiplicação abençoada. Deus quer dizer também que a família está espiritualmente pronta. Essa família Deus a quer usar. Deus falava com a família de Adão diariamente. Eles estavam espiritualmente capazes de chegar a Deus. Assim, hoje Ele também deseja isso conosco, como família, ter contato, convívio. Precisamos falar com Ele diariamente através das orações, leitura de Sua palavra e através de Jesus, é o mediador entre Deus e nós. Deus chamou a família para seu propósito. Nada muda isso. Nenhuma sociedade deturpada consegue alterar esse propósito de Deus de falar com a família. Nem líderes corruptos e vendidos mudando as leis terrenas para mudar uma família chamada por Deus. Nada interfere a não ser a própria pessoa em particular. Deus veio à terra. Seu filho Jesus é a sua família aqui na terra. Mas Jesus também teve uma família terrena, a família de Maria e José. Se analisarmos também a família de Jesus terreno, veremos, por exemplo, Tiago, seu irmão. Ele faz parte de uma família chamada por Deus. Tiago chegou a conquistar a liderança da igreja local na cidade de Jerusalém. Ele é o meio-irmão do Senhor Jesus. Meu irmão, porque ele tinha a mesma mãe, mas não tinha o mesmo pai. Pois o pai de Jesus é Deus e o pai de Tiago era José. Essa era uma família chamada por Deus. Foi toda ela chamada. Começou com Maria, uma virgem que sobrenaturalmente teve a Jesus, o Filho de Deus. E depois, José e Maria tiveram outros filhos normais, como todo casal tem. Esta foi uma família chamada por Deus. O ministério, o propósito de Deus estava intrínseco nesta amada família. Era uma família normal, sim. Tinha seus defeitos, seus problemas. Basta ver que seus irmãos no início não queriam ver Jesus como Messias. Imagina a situação: ter um Messias na casa, o Filho de Deus, a perfeição em pessoa. Acredito que não deve ter sido fácil para seus irmãos, não é verdade? E ao mesmo tempo foram privilegiados. Imagina ter Jesus em sua infância, mas para as crianças pode não ter sido fácil. Fico pensando se Jesus sempre fazia tudo correto e os pais dizerem aos outros irmãos: por que você não é igual a Jesus? Vejam como Jesus faz. Os pais da igreja diziam que era possível Tiago ter um grande ressentimento de Jesus, porque ele era sempre comparado ao Senhor. Talvez Tiago achasse que não fizesse nada certo. Por isso, quando Jesus ressuscita, ele, o próprio Senhor, faz questão de aparecer a Tiago e chamar ao ministério uma família chamada por Deus. Jesus poderia ignorar Tiago, mas ele próprio chamou.
Se lermos 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, a parte B diz: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e os 7 depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Esse Tiago, no versículo 7, não é Tiago, filho de Alfeu, e nem Tiago, filho de Zebedeu. Trata-se realmente do meio-irmão de Jesus, conforme Mateus 13,55, que diz: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esse Tiago era o meio-irmão que não acreditava em Jesus antes da ressurreição. Porém, lendo João no capítulo 7, versículo 5, diz: pois nem os seus irmãos criam nele. Mas, posteriormente, Tiago se uniu à igreja e ao grupo dos apóstolos, conforme Atos 1,14, que diz: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Também vemos que Tiago ocupou um cargo de destaque. Lendo Atos no capítulo 15, versículo 13, diz: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. A família de Jesus terreno era sobrenatural. Até suas irmãs também foi chamada ao ministério, como lemos lá em Mateus 13, 55 e 56. Isto mesmo, Jesus tinha irmãs também. Era uma família extraordinária. No início do ministério não criam nele, como já vimos, mas depois todos ficaram com Jesus no ministério, principalmente após a sua ressurreição. Tiago, em certo momento, foi chamado pelos líderes judaicos e os levaram ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo do Senhor em Jerusalém. Preste atenção, irmãos. O inimigo, Satanás, não muda de estratégias. Quando você o conhece e o resiste, ele foge de você. Pois, assim como Satanás levou Jesus ao cume, ao pináculo do templo, a parte mais alta, para mostrar toda a riqueza da terra e dar a ele se ele a prostrasse ou adorasse, os líderes judaicos também fizeram a mesma coisa com Tiago, o meio-irmão de Jesus. Queriam corromper uma família chamada por Deus e não deu certo, lógico. Queriam que Tiago falasse que Jesus não era o Messias. Disseram a Tiago: olha, fala que Jesus, teu irmão, não é o Messias, que nós te daremos riquezas e muitas outras coisas. Tiago deve ter dito: meus irmãos judeus, o Jesus a quem foi morto, esse ressuscitou e apareceu a mais de 500 pessoas, e apareceu a muitos e a mim também. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele pregou as boas novas de salvação, as palavras de salvação a todos. Por isso, arrependam-se, aceite ele como Filho de Deus, siga-o e os seus pecados serão perdoados. Com essas afirmações de Tiago, os judeus ficaram com tanta raiva que o empurraram de cima do pináculo e ele caiu semi-morto. E se não bastasse, ainda foram lá embaixo e chutaram, amassando. E ele morreu, mas falou do seu irmão Jesus, falou da graça de Deus, que Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para nos salvar. Isso sim é uma família chamada por Deus, que mesmo diante das provas, das turbulências e tribulações, permanece fiel. Uma família notável. Até Judas, seu irmão, escreveu a carta de Judas. Que família ministerial tremenda. Deus é especialista em chamar famílias, irmãos. Ele está chamando a sua família também. Ele quer os usar para a glória dele. Todos da família de Jesus eram ativos na igreja. As irmãs de Jesus também envolvidas na igreja. E não para. A Bíblia é repleta de exemplos de famílias que foram chamadas pelo Senhor. Deus chamou a família de Abraão. Deus chamou Jacó e seus 12 filhos e transformaram em uma nação. Deus chamou a família de Zacarias e Isabel, que deles veio o João Batista, precursor de Jesus. Deus chamou a família de Zebedeu com seus filhos, Tiago e João, ao ministério juntos a Jesus.
Deus chamou Pedro e André, os irmãos e uma família voltada para ele. E quanto ao apóstolo Paulo, vamos ler Romanos 16, no versículo 7, que diz: saúde Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, até o apóstolo Paulo fala de seus parentes e que estavam em Cristo antes deles. Deus chama a família, não é verdade, irmãos? Versículo 10, a parte B diz: saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Vejam a casa dele, os filhos da família. No versículo 11, saúde Herodião, meu parente. Saúde os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Deus chamou e ainda chama famílias a estarem em sua presença. Cabe, lógico, cada um ter seu particular e o buscar também ter sua fidelidade e intimidade com Deus, e assim haverá nela uma família abençoada e chamada pelo Senhor. Oro para que sua família esteja servindo a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento de oração e chegar à tua presença em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela palavra que o Senhor coloca em nosso coração, orando a Deus pela família do meu irmão, minha irmã e os ouvintes, para que eles tenham o privilégio de levar a sua família nos caminhos do Senhor. Levar, ó Deus, a palavra a eles, levar, ó Deus, o culto do lar, e, ó Deus, momentos de estar na tua presença, mas também que cada um deles o busque em particular. Tenha seu devocional particular, tenha seu momento contigo e cresçam juntos em família e que possam ser úteis à tua obra. Pai, obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.